Nem sempre nós somos capazes de lidar com o que a gente viveu, e o resultado daquilo que a gente não soube viver nos martiriza no formato de culpa, de remorso. E a culpa paralisa, machuca. Às vezes as muitas traições que nós já vivemos nos fazendo desacreditar do amor hoje. Tantas áreas da nossa vida precisam ser curadas. Precisamos curar a nossa relação com Deus, a nossa relação com as pessoas, com a gente. Quantos de nós aqui hoje precisam da bênção da reconciliação, do amor próprio, voltar a acreditar que Deus acredita na gente? Eu sempre digo, é tão fácil a gente professar a fé, eu creio em Deus, mas é tão difícil a gente dizer, eu creio que Deus crê em mim, porque o meu desprezo por mim é tão grande, eu sou tão incapaz de reconhecer as minhas virtudes, e quando reconheço, eu reconheço de forma tão vaidosa, tão insegura, que a vaidade é uma insegurança. Não. Reconhecer-se assim frágil, pecador, mas extremamente amado por Deus. Assim é você. Em última instância, quando tudo parece difícil, irremediavelmente perdido, eu preciso retirar de dentro de mim essa força que Deus colocou, que Deus insistiu que fosse minha, que às vezes o diabo quer negociar para ser dele. Não, essa força que Deus colocou em mim, somente Deus vai ter comando sobre ela, e é assim que eu quero. E quando eu precisar ultrapassar os territórios da solidão, da tristeza, da angústia, sim, faço questão de segurar as mãos de quem me ama, mas eu sei que quem me levará sou eu. E o mais bonito, ao dizer que quem me leva sou eu estou dizendo que quem me leva é Deus, porque não tem diferença entre o Fábio e Deus. Somos juntos, somos em comunhão, somos eucaristicamente reunidos, da mesma forma como você pode dizer o mesmo. Quando você olha no espelho, você está vendo um rosto único que Deus quis ter no mundo, o seu. Quando você olha no espelho, você está vendo a face de Deus refletida na sua, porque Ele poderia ter criado 1 milhão de pessoas, e Ele criou, mas Ele fez questão de criar você também. Então, acordar a força divina que nos habita é recordar que todos os dias eu acredito na providência divina, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. E por mais que eu acredite que Deus esteja aqui do meu lado, fazendo e refazendo, Ele só pode fazer se eu fizer. Ele só pode andar se eu andar, porque Ele quis estar em mim, e estando em mim, Ele depende da minha vontade, do meu desejo. Por isso eu preciso fortalecer tanto a minha vontade e o meu desejo, para que eu nunca fique estagnado ao pouco que já achei de mim. Deus pode muito em mim, Deus pode muito em você, mas às vezes a gente vive esquecido disso. Escuto toda hora: Padre, reza por mim, sua oração é mais poderosa. Que minha oração é mais poderosa? Coisa nenhuma. Toma posse da sua força. Você está mais perto de Deus. Sabe nada, inocente. A gente se deprecia demais, não é verdade? Quantas vezes você comparou a sua fé com a dos outros e você se achou um nada?
Pelo amor de Deus, Deus caprichou em você, deixou uma capacidade enorme. Porque ainda não acordou, ainda não despertou, vai morrer assim, sem saber quem Deus fez em você? Não. Toda vez que a batalha vier, prossiga. Toda vez que as dificuldades vierem, prossiga. Esta foi a palavra de Moisés ao povo desesperado, quando estavam todos diante do Mar Vermelho, as cavalarias do faraó correndo ali, chegando já, e o povo pergunta: Moisés, o que seu Deus manda nós fazermos agora? Moisés fica apavorado, que também não sabia, se reúne um pouquinho lá a sós com o Senhor, e o que ele escuta dele? Diga ao povo que caminhe, Moisés. Deus não deu a garantia da facilidade. Seria tão mais bonito nesse falar: não, manda o povo caminhar que eu vou abrir o mar. Ele falou isso? Não. Ele não falou que iria abrir o mar. Ele só falou: diga ao povo que caminhe. E o povo caminhou. E quando pôs os pés na água, sem saber o que ia fazer, o milagre aconteceu. É assim. A força de Deus passa o tempo todo pela nossa força. É a maior riqueza que nós podemos ter na vida, é estar diante de alguém que nos permita a verdade. Que nos permita a verdade, pessoal. É tão difícil, né? É tão difícil alguém que tolere a nossa verdade. Nós estamos tão acostumados a ficar maquiados e mascarados para que o outro dê conta da gente, ou para que você seja minimamente aceito. Você faz tantas concessões, mas de repente isso cansa. E eu acredito que o tempo vai fazendo isso com a gente. O tempo vai retirando aquilo que para nós antes era mais fácil. Você vai ver, na juventude é muito mais fácil a gente fingir que gosta, a gente fingir que quer, a gente fingir que está bem. Depois, à medida que o tempo vai passando, eu tenho uma sensação de que a nossa verdade, que está lá no interior do interior do interior, ela vai aflorando, ela vai ficando cada vez mais à flor da pele, e aí você não tem como esconder. Você não tem como esconder. Eu sou isso. E é tão bom quando você, na oportunidade de ser só quem você é, você olha do outro lado da mesa e você percebe que existe reciprocidade. Ah, como é bom. É ao lado deles que nós queremos envelhecer. Só queremos ficar com quem exatamente nos permite ser quem somos. Geralmente a gente senta para comer com alguém e a gente fica conversando com outra pessoa que não está ali na mesa, mandando mensagem. É tão descortês, não é? Você está num médico, ele está o tempo todo mexendo no celular dele enquanto você fala, aí de vez em quando ele fala: pode falar que eu estou ouvindo, viu? Não está ouvindo nada. Ouvir é olhar para mim. Eu quero que você olhe para mim enquanto eu falo. Eu quero ser olhado por você enquanto você fala. Eu quero prestar atenção no que você está me dizendo. Quando seu filho vive diante de você, tente decorar todos os detalhes dele. Quando as pessoas que você ama estão com você, tente viver cada detalhe do que está sendo proposto. Acho que são perguntas que nem é o outro que nos faz, é a gente mesmo. A grande dificuldade de você saber onde é que é justo você gastar o seu sangue, o seu tempo, sua vida, ao lado de quem? Com quem? Com quem dividir esse tempo que nos resta? E depois chega um momento em que a gente tem um marco e a gente chega à conclusão de que a gente tem mais passado do que tem de futuro pela frente. E a maneira mais inteligente é a gente entender o que hoje eu escolho viver, com quem eu escolho viver, onde é que eu quero estar nos próximos anos, ao lado de quem,
fazendo o quê? Fazendo o quê e com quem? Eu sei que todos nós precisamos ser curados para que a gente volte a se interpretar assim. É isso que eu quero pedir. Que todos os nossos corações hoje recebam a bênção do amor próprio, da autoconfiança, da coragem, para que Deus continue tendo a nossa vida como lugar de sua manifestação. Leve Deus por onde você for, do seu jeito, com a sua voz. Leve Deus ao seu trabalho. Permita que Deus fale com a sua equipe através de você. Vai desarmando as armas do mundo por onde você for. Vai consertando o mundo em toda e qualquer oportunidade que você tiver de consertar. A começar pelas suas relações. Onde houver injustiça, destrua na raiz aquela injustiça. Onde houver rancor, onde houver mágoa, transforme tudo aquilo com a sua capacidade de amar, que Deus deixou em você. Vai pelo mundo, vai transformando as estruturas por onde você passar. Nós somos todos necessitados dos rituais que nos purgam, não é verdade? Todos nós. Em algum momento da vida a gente precisa encontrar um lugar onde a gente possa aliviar o que nos pesa, o que nos amedronta. A religião nos oferece isso. A religião nos oferece muitas e muitas oportunidades de fazer com que a gente possa purificar o que está nos pesando, o que está nos amargurando. A gente reza, a gente encontra outras pessoas, a gente canta, a gente louva. Mas nós precisamos de outros rituais além dos religiosos. Aliás, existem pessoas que não conseguem nem viver dentro das religiões o processo da purificação, tem mais facilidade de viver em outras situações. Quando nós estamos à mesa, por exemplo, eu sempre digo, né? Muito mais do que matar a fome do corpo, o que nós precisamos é matar a fome que nós temos uns dos outros. É a oportunidade que a gente tem de sentir com o outro, né? de viver com o outro, de aliviar a nossa angústia, a nossa dor, porque aquele que está diante de nós nos proporciona isso. As religiões deveriam nos ensinar a consciência do momento presente. As religiões orientais são muito atentas a isso. Lamentavelmente, o nosso cristianismo ocidental, ele é muito disperso. Nós não temos muito o hábito do silêncio nas nossas missas. A gente sempre preenche com alguma coisa, né? A gente não suporta o silêncio. Se a gente sai, se de repente se estabelece um silêncio entre nós, dá um desconforto. E a gente tem que preencher com alguma coisa, ainda que seja fútil. Quando na verdade o silêncio também é um estado de presença e também é uma comunicação. Estar atento àquilo que você está vivendo. Você sabe que um dos maiores prejuízos que nós temos como humanidade, isso foi sendo construído aos poucos, não somos por acaso, não ficamos assim da noite para o dia. Depois das muitas revoluções industriais, e aquela principal que aconteceu na Inglaterra, quando nós modificamos a nossa maneira de produzir o que nós consumimos, quando a produção deixou de ser artesanal e passou a ser em série, nós fomos crescendo cada vez mais e multiplicando gerações de pessoas ansiosas. A gente não tem mais paciência de esperar nada. A produção em série acelerou todo mundo. Os nossos resultados são muito rápidos, tudo muito rápido. E a ansiedade é justamente esse sentimento que me priva de estar aqui onde eu estou. Ou eu estou muito no passado,
lamentando ou sofrendo pelo que acabou, ou eu estou no futuro tentando ter um controle da vida que eu nem sei se vou viver, quando na verdade o momento presente é a única realidade que de fato temos. Mas é isso, a gente ter a oportunidade de saber. Olho para o passado, olho para o futuro e preciso ter esse entendimento. Onde é que eu quero estar? E outra, e ter coragem também de viver esse tribunal diário. Às vezes a gente fica pensando que o tribunal definitivo após a nossa morte. Não. É interessante vivê-lo todos os dias. Todos os dias a gente precisa erguer esse tribunal, e nele nós somos réus, juízes, promotores, advogado de defesa. Todos os papéis a gente vive. Em última instância, quem nos dá a condenação não é o outro, somos nós. Eu acho que essa é a pergunta que Deus vai nos fazer. Valeu a pena ser quem você é? Valeu a pena ser quem você foi? Se alguém pudesse pegar você pela mão, fala, eu vou te dar direito de ir a um lugar e encontrar alguém que você tenha a oportunidade de ser quem você é. Às vezes nós damos sorte de ter isso dentro de casa. Às vezes o vínculo do sangue evoluiu para uma grande e fecunda amizade, e a gente consegue ter uns com os outros dentro de casa, um lugar onde a gente pode ser quem a gente é, mas nem sempre. O vínculo sanguíneo não é garantia de intimidade, infelizmente. Mas aí Deus vai nos dando a oportunidade de sermos uns dos outros através do vínculo da amizade, que na minha modesta opinião é o vínculo mais aprimorado do amor. Eu acho que a amizade é o último estágio de todo grande amor. Observe, você que é pai, como é bom no momento certo você fazer a distinção. Pronto, a partir deste momento, meu filho, você navega sozinho, e eu tenho o direito de ser só seu amigo. É um crime você querer ser amiguinho do seu filho no momento que ele precisa do pai. É um crime. Aliás, é um crime que nós estamos cometendo muito nos dias de hoje, porque a gente quer ser amiguinho dos nossos filhos. Não. Filho, filha, até uma determinada idade, até a autonomia e o juízo estarem estabelecidos, você precisa ser aquela voz que vai dizer o que é certo, o que é errado, senão se perde tudo pelo caminho. Mas depois não. Depois de um tempo você descobre que agora já não existe mais a obrigação da paternidade, da maternidade, e que você tem o direito de gozar de uma grande amizade com seus filhos. E também é lindo quando você percebe que seu filho procura você não porque você é mãe dele, ele procura porque você é amiga dele. É aí que você sabe que venceu na vida, quando você cumpriu as fases da paternidade, da maternidade, e você descobre que depois de todas as obrigações cumpridas, vocês são amigas que têm prazer de estarem juntas. Não é bom? Ou então no casamento, depois que passa a fase dos calores, que tudo passa. No início não, é um fogo danado. E faz bem, o fogo precisa existir enquanto der tempo, viu? Faça de tudo para o fogo ficar um bom tempo na sua vida. Mas depois, você vai olhar aquele homem deitado com aquele pijama de flanela horroroso do seu lado. Que ninguém fica bonito de pijama de flanela. Tem que amar demais para achar bonito. Não é verdade? Você olha para aquele traste, aquilo ronca igual um porco. E você... Meu Deus do céu, não era assim quando eu conheci. Mas você sabe que do seu lado está um grande amigo, que você não troca por nada nessa vida. Porque quando a gente descobre um amigo, a Sagrada Escritura já nos diz
Você não descobriu uma pessoa, você descobriu um tesouro. E hoje, se eu pudesse ser tomado pela mão, sabe quem eu queria encontrar? O meu pai. O meu pai morreu, eu ainda era menino. Eu tinha 16 anos quando ele foi embora. Meu pai morreu jovem. E ele queria tanto que eu desse certo na vida. Ele se esforçou tanto para que eu desse alguém na vida, para que eu fosse um homem de valores, não um homem rico, não um homem poderoso, não. O que meu pai sempre olhava e queria de mim é que eu fosse um homem bom, só isso. Eu não sei se já sou. Mas como eu gostaria de que alguém segurasse na minha mão e me levasse para encontrar-me com ele. Depois de tanto tempo, eu ter a oportunidade de olhar nos olhos daquele homem e agradecer. Pai, obrigado, porque no meu coração o Senhor é uma lembrança bonita. O Senhor passou pela minha vida e só deixou saudades boas. Você me levaria para ver meu pai? Levaria? Eu também levaria você para ver quem você quisesse nessa noite de hoje, para ajudar a ressignificar a vida, para ajudar a sangrar o que lhe pesa, para ajudar a chorar o que precisa ser chorado. Sobretudo por causa dessa frase: eu vivo para consertar. E não reclamo não, porque eu compreendo a minha oportunidade de ser e estar no mundo sempre como uma oportunidade de reparação. Se os outros odeiam, eu não quero ser mais um que odeia. Se o ódio tem sido uma linguagem tão fácil, eu não quero me utilizar dela. Se o mundo tem sido injusto, eu faço de tudo para não ser. Porque eu acredito que o Evangelho, ele se transforma numa realidade em nós à medida em que essas células vão crescendo. Porque à medida em que nós nos transformamos em um agente que transforma, que não se conforma às estruturas que estão aí, pecaminosas, muitas vezes diabólicas, quando nós não nos conformamos a elas, nós nos transformamos em agentes que vão multiplicando as mudanças, assim como Jesus fez. Jesus foi passando pelo mundo e foi conquistando alguns corações, e não foram muitos. Às vezes eu fico pensando em tudo isso que o cristianismo se tornou, na grandiosidade que o cristianismo se tornou no mundo, e eu fico pensando que o Calvário só tinham 3 pessoas. Não começamos grandes, não. Começamos proibidos, começamos traindo, começamos não sendo fiel, começamos não ficando até o fim. Portanto, hoje, na oportunidade de ser quem somos, nós voltamos no tempo, somos olhados por Jesus e recebemos dele essa boa e feliz oportunidade de transformar as estruturas que estiverem diante de nós. Esse mundo pode ser muito melhor no dia que eu e você decidirmos sermos, decidirmos que seremos melhores. Eu tive um momento muito difícil na minha vida há uns 4 anos, que foi quando eu fiquei praticamente sem sair da cama uma semana, com um desejo enorme de ir embora dessa vida, sem nenhuma vontade de ficar, sem nenhum motivo para continuar. Acumulei 2 doenças muito difíceis no mesmo momento: síndrome do pânico e depressão. Não me sinto curado não, confesso, estou aqui administrando. É uma luta diária. Graças a Deus, tomo só um comprimidinho de noite só. Não tenho mais as medicações pesadas que eu tomava antes. Hoje procuro fazer de tudo para que a minha vida seja saudável, para eu viver bem.
me envolvo com os problemas até no limite que eu acho que é justo para mim. Mas naquele momento, eu retirei uma lição para a minha vida toda. É muito difícil, é muito triste viver aquilo. E a primeira tentação que a gente tem é de pensar que o outro pode nos retirar daquilo. É impressionante como nós achamos que os outros podem fazer por nós aquilo que só nós podemos fazer.